Olá, vamos continuar então a segunda aula, do Aprender Sempre, retomando lá as figuras planas. Nessa segunda aula, além das figuras geométricas, a gente vai ver a semelhança de figuras planas e a associação de lados e ângulos. Então, os objetivos de hoje é identificar congruência de ângulos, reconhecer semelhança de figuras planas, associar lados e ângulos correspondentes entre duas figuras semelhantes, tá? Então, novamente, alguns exercícios, tá? Para a gente rever esses conceitos. Então, aqui no primeiro exercício, eu vou explicar e dar um resumo, do que ele está pedindo e depois dar um tempo para você fazer outras figuras. Então, duas figuras são semelhantes se forem geometricamente iguais, ou se uma delas é uma ampliação ou redução da outra. Dos pares das figuras a seguir, identifique os que são semelhantes e justifique a sua resposta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas figuras que são figuras o quê? Quadradas, quadriláteros, mas são quadrados, porque nós temos aqui, 4 centímetros, 4 centímetros, indicando que esse quadrado tem todos os lados iguais, Com esse quadrilátero tem todos os lados iguais. E aqui, com 2 centímetros e 2 centímetros, Então, indica que este quadrilátero também é um quadrado com com os lados iguais de 2 centímetros, tá? Por como essa figura é semelhante, se ela for geometricamente igual, se ela for uma ampliação ou uma redução. Então, se nós olharmos aqui, o primeiro quadrado é 4 centímetros e o segundo quadrado tem 2. Então, se eu pegar 4 e dividir por 2, dá 2. Ou seja, um quadrado é a ampliação do outro. Nesse caso, sim, nós temos um conjunto aqui de duas figuras semelhantes, tá? Cuidado aqui que semelhantes é porque nós estamos vendo os lados, da figura e nós estamos vendo os seus ângulos, tá? O que acontece? Uma figura, ela é semelhante, ela não é igual. Nós temos dois quadrados? Temos, mas uma figura, ela é proporcional. Quando ela foi ampliada, aumentada, ou quando ela foi reduzida, foi feita uma proporção, tá? Então, eu posso pegar aqui do 4 e dividir por 2, eu tenho 2, ou eu posso pegar esse 2 e multiplicar por 2, que eu vou ter 4, tá? Então, houve aí essa semelhança, tá? Então, justificar essa resposta. Para as próximas figuras, eu vou dar um tempo para que seja feita as atividades, tá? Então, essa figura aqui, novamente, é um quadrilátero, tá? E eles têm aqui algumas marcações em cores diferentes dentro do quadrilátero. Então, aqui em verde, no ponto A, no ponto B aqui, acho que um vermelhinho, no ponto C um roxo e no ponto D o azul. Então, essas marcações são os ângulos internos desse quadrilátero, tá? Então, nós estamos pegando os lados e os ângulos para determinar se uma figura é geometricamente semelhante ou não, tá? Então, vou dar um tempo para que você possa resolver esse exercício.
Então, novamente, nós temos uma figura, né, que é um quadrilátero, tá? E aqui nós temos a medida 6, nós temos a medida 8, nós temos a medida 12 e a medida 6 novamente, tá? Como eu falei, aqui nos ângulos internos, como ele está colorido, tá? A gente pode ver que essa coloração aqui no ponto A, esse verde, ele fala para você que este valor de ângulo é igual, tá? Esse aqui do B também ele é igual. Então, a figura maior com a figura menor, né? Eu vou colocar aqui a figura 1 com a figura 2, ela tem, é uma figura, é um quadrilátero que tem os ângulos internos iguais, tá? O que está mudando aqui? O meu lado, né? O tamanho do segmento aqui. Então, aonde eu tenho 6, agora eu tenho 3. Aonde eu tenho 8, agora eu tenho 4. E aonde eu tenho 12, agora eu tenho 6. Então, o que aconteceu da figura 1 para a figura 2 foi uma redução ordenada, né? Proporcional, né? Então, nós temos lá 6. Posso dividir por 2? Posso. Vai dar quanto? 3. 8. Posso dividir por 2? Posso. Vai dar 4. 12. Posso dividir por 2? Posso. E vai dar 6. Tá? Então, se você olhar os lados da figura 1 com os lados da figura 2, eles foram reduzidos proporcionalmente, tá? De 6 foi para 3, de 8 foi para 4 e de 12 foi para 6. Todos esses lados aqui sofreram uma redução de divisão por 2, tá? Então, essas figuras são semelhantes? Sim, são semelhantes, tá? Semelhantes. Então, elas têm essas características, né? Dos ângulos internos serem iguais, tá? E dos seus lados forem reduzidos proporcionalmente, tá bom? Vamos agora, então, para mais uma figura, tá? Mais um conjunto aí de figuras. Então, essas duas figuras, né, retangulares, também é a mesma coisa, a gente tem que analisar se elas são geometricamente iguais ou não, né, semelhantes, tudo bem? Mais um tempo para ser realizado essa atividade. Então, aqui nós temos novamente um quadrilátero, né, de forma retangular. Então, essa figura aqui, a menorzinha aqui em cima, ela tem, né, pela malha quadriculada, a gente vê que tem aqui 3 quadradinhos, né? E aqui de altura, 1, tá?
Então, bem legal. A segunda figura também é um quadrilátero, também é um retângulo, só que será que ela sofre uma ampliação ordenada, né, proporcional, bonitinha? Então, aqui na minha altura eu tenho 1. Se eu for para a figura maior, na minha altura aqui eu tenho 2. Ah, que legal! Então, 1 vezes 2, 2. Então, 3 vezes 2, 6, certo? Então, eu vou achar 6 quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa figura sofreu uma ampliação, né? Ela continua sendo uma figura retangular, com seus ângulos aqui internos, né, de 90 graus, só que ela não sofreu uma ampliação proporcional, né, da figura de cima, tá? Porque esse 3 teria que ser aqui 6, mas nós temos 7. Então, essas duas figuras são consideradas semelhantes? Não, tá? Porque os seus ângulos, beleza, o formato delas também, mas os lados, né? Os lados não são semelhantes, tá? Cuidado quando a gente tem essas figuras que parecem, mas não é, né? Então, os lados não são semelhantes. Sempre tomar muito cuidado, principalmente com o quadrilátero, que é uma figura mais assim, que a gente acha que pode ser, né, semelhante, só porque os ângulos internos medem 90 graus e tá tudo certo. Tudo bem? Tá? Então, agora, com os lados, né, sofrendo ampliação e redução, a gente já começa a perceber que pode ter figuras semelhantes ou não. Tá? Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, ele quer que você veja o ângulo. Então, novamente, eu vou explicar aqui o primeiro, né? O primeiro exercício, e depois vou dar o tempo para que você faça os outros. Então, dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida. Dos pares das figuras a seguir, identifique os que são semelhantes e justifique sua resposta. Então, aqui, né, congruentes, ele já explicou, né? Congruência é a propriedade atribuída a duas figuras geometricamente iguais, tá? Então, eu posso falar que os dois ângulos são congruentes quando eles são iguais, quando eles têm as mesmas medidas, tá? Então, diferente de semelhante, congruência é igual, tá? É idêntico. Semelhante, a gente se sofre uma ampliação, uma redução, né? Pode ser uma figura semelhante, tá? Então, aqui, na letra A, novamente eu vou olhar o quê? Os ângulos, ele pediu agora para eu ver os ângulos. Então, aqui, ó, nessa figura 1, que está em cinza, eu tenho aqui esse Y, né? Que é uma letra grega, tá? E foi colocado esse mesmo valor aqui para a figura amarela. Depois aqui, ó, o ângulo beta também foi colocada a mesma medida aqui. E o do C, o ângulo alfa, né, também foi colocada a mesma medida aqui no amarelo. Então, se a gente perceber, nós temos uma figura triangular, um triângulo, né, e nós temos as medidas dos seus ângulos iguais, representado por essas letras, determina que elas são iguais. Então, essas duas figuras aqui, são congruentes? Sim, são congruentes, tá? Tem os seus ângulos congruentes. Bonita essa palavra, né? Congruentes, tá? Então, a gente teve semelhança e agora a gente tem congruência. Congruência é igual, né? Os ângulos são iguais. Então, nesse exercício, que eu vou dar um tempinho para vocês, nós temos dois trapézios, tá? Mas será que eles têm os ângulos congruentes, tá? Deixar um tempo para que você possa resolver.
olha, nós temos aqui um trapézio, né? Aliás, dois trapézios. E embora eles estejam em posições diferentes, a gente pode perceber que eles têm aqui, ó. Essa figura eu vou chamar de 1, né, para ficar mais fácil. Essa figura aqui eu vou chamar de figura 2, tá? Então, aqui no ABCD, nós temos um ângulo de 45 graus. Aqui também nós temos um ângulo de 45 graus, tá? Depois, dois ângulos de 90 graus, né? Então, dois ângulos aqui também de 90 graus. E um ângulo de 135 graus. Então, os ângulos internos desses dois trapézios são congruentes. Sim, são congruentes. E até as medidas laterais, olha só, até as medidas aqui dos lados, ó. Então, eu tenho de um lado 90 graus, né? E do outro 135. Se eu for aqui na figura 1, eu tenho um segmento que tem 1 e eu tenho 90 graus com 135 também, tá? 2,83 está entre o 45 e o 135 graus. O lado 3, né, o lado que tem a medida 3, está entre 45 e 90 graus. E o lado 2, entre os dois ângulos de 90 graus. Então, os ângulos dessas figuras são congruentes? Sim, são congruentes. São iguais? Sim, né? Congruentes, tá? A figura, ela além de ser congruente, né, a figura é semelhante, porque ela tem a mesma medida. Ela não sofreu nenhuma ampliação, nenhuma redução, né? Elas são semelhantes porque ela tem as mesmas medidas nos seus segmentos de retas laterais, tá bom? Então, essa é uma figura bem interessante porque muda a posição, tá? Mas são figuras congruentes, são figuras semelhantes, tá? São figuras iguais. Tá? Então, tem que tomar cuidado mais para frente, porque tem alguns exercícios onde as figuras vão estar em posições diferentes, mas elas têm essas mesmas características, tá bom? Agora, nós vamos aqui, a letra C, tá? Então, a última figura, né? A último parzinho aí de figuras desse exercício para a gente responder. Muito bem. Então, aqui, né, nós temos dois triângulos. Legal, bacana. Qual é a característica do triângulo? 3 lados, beleza. E os seus ângulos internos têm que medir, somados, né? 180 graus. Então, eu tenho 30 graus aqui neste triângulo ABC, tá? E eu tenho aqui um de 45 nesse triângulo
PQR. Então, olha só. 2 aqui. Tá. Então, olha só. Este símbolo indica que esse ângulo é um ângulo reto de 90 graus. 90 mais 30, eu tenho 120 graus, certo? Então, se somar os três ângulos internos de um triângulo é 180 graus, eu tenho aqui 120, né? Para chegar em 180, vai sobrar o quê? 60 graus, certo? Tá? Então, aqui eu logo de cara já percebo que o meu segundo triângulo tem um ângulo de 90 graus? Tem, tá aqui, ó, 90 graus, tá? E tem um ângulo de 45. Na figura 1 não tem ângulo de 45, tá? Então, já indica que essas figuras, né, não têm ângulos congruentes, tá? Então, aqui nós temos as maritacas do meu quintal, tá? E 90 graus mais 45, nós temos 135 graus, tá? Mais o que para dar 90? 55, é isso? Não, 45. Opa, 45. Vai dar 10, sobrar 8. Então, este ângulo é um ângulo de 45, tá? Então, são ângulos congruentes? Não, tá? Não são congruentes. E com isso encerra a nossa análise, né, de ângulos congruentes. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Não são congruentes, tá bom? Tá? São bem simples esses exercícios, né, mas que requer atenção, tá? São as figuras muito próximas de serem semelhantes, ângulos muito próximos de serem congruentes, mas que não são, tá bom? Então, terminamos aí mais um exercício. E esse é o final, né, dessa aula, onde a gente aprendeu a identificar a congruência de ângulos, a reconhecer semelhança de figuras planas e associar lados e ângulos correspondentes entre duas figuras semelhantes. Tá bem importante aí quando a gente for fazer o teorema de Tales, né, quando for entrar aí nos teoremas de Pitágoras, onde as relações com triângulos e retângulos são muito importantes, tá? Então, esse é o final da aula 2. Você que é do 9º ano A da Escola João Clímaco, segue o formulário para que você responda mais 3 questões sobre os objetivos das aulas de hoje. Tudo bem? E até o próximo vídeo.